Crer contra a esperança. Como é difícil a gente crer quando tudo está dizendo não. Quando tudo está dizendo ao contrário quando a gente está vendo algo, né? E a gente tem que crer totalmente diferente. É muito difícil, né? Tem que ter muita fé, tem que confiar muito em Deus, tem que saber quem Ele é e o que Ele faz nesses momentos, principalmente. Quando todas as possibilidades se esgotam, quando o impossível parece que não acontece, né? Parece que não vai mudar, não vai virar o quadro. Mas eu tenho uma palavra tremenda para o seu coração nessa noite, da parte de Deus, que está em Marcos capítulo 5. Olha que coisa mais maravilhosa, eu amo essa palavra. Marcos capítulo 5, versículo 36, Jesus, porém, ouvindo essas palavras, disse a Jairo, não temas, crê somente. Essa mensagem é muito poderosa. Eu vou contar para você a história de Jairo. A Bíblia diz aqui que Jairo, né, ele chega ali diante de Jesus. A Bíblia fala que logo no início, ali no versículo 21 em diante, começa a contar que ele era um dos líderes ali, né, aqui ó, chegou um dos líderes da sinagoga chamado Jairo. Um dos líderes da sinagoga chega diante de Jesus, adora, né, e fala, mestre, a minha filha está morrendo, está doente, vem me ajudar, vem curar, né, vem. Ele pede ajuda, ele pede socorro, ele chega diante de Jesus, se humilha, pede para Jesus fazer algo, e Jesus, irmãos, é tremendo. Ele fala, vamos, eu vou com você. E no meio do caminho acontece outro milagre, né? No meio do caminho, quando Jairo tá indo com Jesus para mostrar a casa dele, para falar, né, aqui, minha filha tá aqui doente, enfim, a menina tava doente, ela tinha 12 anos, uma criança, tava doente na casa de Jairo, uma doença que era para a morte, né, ou seja, para Jairo, aquela doença seria para a morte, para Jairo, aquela criança estaria prestes a morrer ali, mas entenda uma coisa, ele chega até Jesus, ele busca no lugar certo, ele busca socorro em Deus. E quando ele busca em Deus, Deus ele vai, né? O Senhor vai até lá com ele. No meio do caminho aparece ali uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, outra história maravilhosa. Pensa numa história linda. E aí a mulher chega, toca em Jesus, Jesus faz um milagre, um reboliço, que eu não vou entrar agora nesse contexto, porque eu quero falar de Jairo para você. E olha, Deus faz uma cura, faz um sobrenatural extraordinário para tudo, para atender uma outra pessoa com um problema, e Jairo fica ali olhando aquela situação, Jairo fica ali contemplando o milagre. Eu fico pensando, né, o que Jairo deve ter imaginado. Será que ele, ao mesmo tempo que ele ficou, meu Deus, está demorando, sei lá se ele pensou isso, ou ele pensou, se ele fez isso com essa mulher, ele vai fazer também com a minha filha. Enfim, a fé dele estava ali, né, sendo provada, e Jesus trabalhando poderosamente na vida de um, de outro. A mulher do fluxo de sangue também, 12 anos com o mesmo problema, é curada, é restaurada, ela toca em Jesus, o fluxo de sangue termina. Deus faz coisas extraordinárias. E de repente, quando acaba toda essa situação, Jesus conversando com a mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia aqui no versículo 35, que enquanto Jesus falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, e eles falaram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Ela já morreu, deixa pra lá, esquece, não vale a pena, não adianta, demorou demais, sabe? E aí, irmão, Jairo fica olhando aquela situação, não fala nada no primeiro momento, e Jesus, ouvindo aquilo, fala a palavra que eu li pra você, Jairo, não temas, creia somente. E a Bíblia vai nos mostrar em atitudes, né, que Jairo creu e foi e levou Jesus até a casa dele. E quando ele chega lá até a casa, a Bíblia diz que tem muitas pessoas chorando, interessante, se lamentando, e aí todo mundo ali, aquele tumulto, e aí eles falando, a criança morreu. A criança morreu e chorando, e Jesus ele fala, não, ela não morreu, a criança dorme. E aí ficou todos aqueles incrédulos, aquelas pessoas ali, né, achando que ela tinha morrido, que não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa. E irmãos, o que acontece? Jesus entra no quarto com o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, 3 discípulos, e ele faz a cura, chama a menina para a vida, a menina ressuscita, né, levanta ali, e todos podem ver e contemplar o milagre de Deus. Sobre essa palavra, Deus ele quer falar ao seu coração nessa noite, algumas coisas. Primeira coisa que o Senhor quer falar com você é, não temas, creia somente. Quando as circunstâncias disserem não, quando as impossibilidades existirem na sua vida,
quando as circunstâncias forem impossíveis, né? Tudo tiver contrário, creia somente. Saiba onde procurar socorro. Nosso socorro está em Deus. Vem de Deus. Então saiba buscar o socorro no lugar certo, que é em Jesus Cristo. Ele pode socorrer, Ele pode mudar o quadro, Ele pode transformar a situação. E quando você busca socorro no lugar certo, que foi o que Jairo fez, espera até a obra ser completa, porque eu tenho dito em todas as mensagens que eu tenho gravado nos últimos tempos, eu creio muito nisso, que Jesus, ele não faz nada pela metade. Eu falei isso ontem, estou repetindo hoje, Jesus não faz nada pela metade. Então se Jesus começa, se ele está indo com Jairo e fala que vai curar a filha, Jairo não tinha o que temer, porque ele está indo ao encontro daquele problema para solucionar. Jesus, ele chega para solucionar. Jesus chega para fazer um milagre, para fazer o que a gente não pode fazer. E interessante nessa palavra, outra coisa que o Senhor fala ao seu coração muito é que quando você vê que está demorando, mas você está vendo o extraordinário na vida de alguém, coisas impossíveis acontecendo, se alegre, porque o Deus que faz na vida de um, Ele pode fazer na sua vida e Ele fará também, porque Ele é o mesmo, Ele é Deus conosco, né? Ele está com a gente, Ele está cuidando de tudo e Ele pode fazer na vida, não só na vida de X, de Y, Ele pode fazer na vida daquele que crê, porque o Senhor trabalha em cima da nossa fé, o Senhor trabalha em cima da nossa confiança nele. Quanto mais nós temos fé, mais milagres nós veremos de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Milagres extraordinários vê quem crê. Por isso que Jesus falou para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ele estava querendo dizer: Marta, se você acreditar, se você confiar, você vai ver o poder manifestado de Deus nas circunstâncias que você precisa. Então, quanto maior a sua fé, maior será o seu milagre. Quanto maior a sua confiança em Deus, maior será o sobrenatural que você vai ver Ele agir na sua vida. Sei que muitas vezes nós somos atribulados, né? Nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos, com expectativas que as coisas não mudam, não acontecem, mas Deus é o Deus que opera tudo. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Então Jairo, ele vê a mulher do fluxo de sangue sendo curada, ele vê a mulher sendo restaurada daquele fluxo. O tempo de problema que a mulher tinha era o tempo de vida da filha dele, entenda. A menininha tinha 12 anos, a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos padecendo sangue, hemorragia, problema. O médico não conseguia ajudar ela, né? Várias situações, ela procurou, buscou em amigos, buscou em família, nada podia resolver, era algo que só Deus, irmãos, quando a nossa possibilidade se esgota, Deus, ele entra e opera o sobrenatural. E Jairo ficou vendo tudo aquilo, contemplando todo aquele milagre parado ali, talvez, né, 1000 pensamentos vieram na cabeça dele, mas por fim Jesus falou para ele: olha, não, para de ouvir a voz que estão dizendo que ela morreu, acredita, confia e vamos lá, em outras palavras. Então o que o Senhor fala para você também cuidado, eu tenho dito também isso, com as vozes que você tem ouvido, porque, irmãos, o que a gente mais ouve são vozes para abater, para abalar, para enfraquecer a nossa fé. E a gente tem que confiar na voz do Senhor, que diz: não temas, creia somente. Foi a voz que Jairo ouviu: não temas, creia somente. E eles foram caminhando em direção ao milagre, caminhando em direção à solução daquele problema, porque se Deus falou que ia fazer, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Jesus chega naquela casa, e quando ele chega lá, Jairo se depara com outra situação que podia ter abalado a fé dele, que foi todas aquelas pessoas chorando, todas aquelas pessoas se lamentando e dizendo: ela morreu, não tem mais jeito, a gente está aqui, nós estamos vendo a situação, não tem como mudar isso aqui. Mas Jairo, ele olha para Jesus mais uma vez, ele escuta a voz do Senhor mais uma vez, que Jesus, ele fala: tira todo mundo daqui, né? Só vai entrar Pedro, Tiago, João, você, Jairo, a sua esposa e eu. Porque não é todo mundo que vai contemplar o milagre, não é todo mundo que pode participar do seu milagre, sabe? Eu fico vendo nessa palavra que tem pessoas, os incrédulos, os zombadores, aqueles que ficam escarnecendo daquilo que está acontecendo na sua vida, eles não podem participar do seu milagre. Eles vão ver depois o sobrenatural, né? Depois que Jesus fez, mas eles não participam do milagre. Na hora do milagre é só aqueles que creem. Por isso que mais uma vez eu digo para você, Jesus, ele falou: se você crer, coisas maiores você fará. Se você crer, verá a glória de Deus. Se você crer, então precisa que você confie. Qual o problema que tá deixando o seu coração atribulado, abalado?
Qual é a doença, qual é a enfermidade, qual é a preocupação? Porque Jairo, a filha, estava doente. A mulher do fluxo do sangue era uma doença, era uma circunstância que não tinha como mudar. Qual é a circunstância que está sendo impossível para a sua vida? Eu quero te dizer que o Deus que operou aquele milagre aqui na Bíblia, Ele é o mesmo Deus que está aí agora. É o mesmo Deus que está aqui nesse momento. E Ele não mudou. E Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias ainda na vida daqueles que creem. Ele é o mesmo Deus que opera o sobrenatural na vida daquele que confia. Então eleva, né, o seu pensamento, a sua necessidade para o que você precisa para o Senhor. E Ele é o mesmo Deus que vai operar o milagre e vai fazer o sobrenatural, porque você vai contar o testemunho. Jairo, todo mundo que zombou, todo mundo que criticou, todo mundo que estava ali chorando, porque é fácil chorar, né, irmãos? Eu fico pensando, gente, como as pessoas são, né? Esses dias eu estava pensando sobre isso também. Como as pessoas sabem chorar, né? Ou seja, se lamentar quando você está passando uma tristeza ou uma coisa ruim. Agora vai ficar feliz para você ver. Gente, as pessoas não se alegram com a felicidade dos outros. As pessoas não se alegram, infelizmente, uma grande maioria não se alegra com a felicidade, com a cura, com a restauração. Se alegra quando a pessoa está no pó ali, na cinza. E aí a pessoa fica ali, chora junto, mas eu quero ver comemorar junto, exaltar junto. Porque Deus mudou o cativeiro, porque Deus abençoou, porque Deus curou, porque Deus restaurou. Aí sim você pode considerar seu amigo, aí sim você pode considerar uma pessoa que quer o seu bem. Então Jairo olha para aquelas pessoas, todo mundo chorando, todo mundo se compadecendo, porque era um momento de tristeza ali. Mas depois, irmãos, eles tiveram que ver a menina levantando, a menina curada, a menina restaurada, a menina, né, 100% sã. Porque Jesus não faz nada pela metade. Mais uma vez eu te digo, Jesus não faz nada incompleto. Coloca a sua fé, a sua confiança em Deus. Coloca, né, os seus problemas nas mãos do Senhor, que pode resolver. Não pare de ficar comentando com um e com o outro. Não, busca ajuda em Deus. Porque Deus, Ele vai te ajudar e Ele vai fazer perfeito. E pare de ficar lamentando, né? Tenha fé, confie no Senhor. Ele é um Deus que executa todas as coisas por nós. Ele é muito bom, Ele é misericordioso, fiel, maravilhoso. Então aqui Ele opera um grande sobrenatural, Ele opera um milagre tremendo. Essa palavra é maravilhosa, como eu falei, assim, a gente pode falar dela aqui a noite toda. E você vai ver coisas, cada detalhe Jesus trabalhando, cada detalhe Jesus fazendo. Jairo teve a fé dele, né? Renovada com aquilo ali, né? A fé aumenta, né? Quando você vê um milagre sobrenatural. Então, além de ver na vida da mulher do fluxo de sangue, ele viu na filha dele. E eu creio, irmãos, que Jairo nunca mais deixou de acreditar, né? Porque Deus é Deus, que faz pra gente poder crer e ficar firme, constante, né? Sabendo que Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. O que é impossível pra você? O que tá difícil? Qual a situação que tá difícil aí de ser transformada e mudada? Apresenta para o Senhor nessa noite. Ele tem poder para mudar. Ele tem, com uma palavra, né? Uma palavra. A ordem que Jesus deu aqui, ó, foi Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. Foi isso que ele falou para a menina. Uma palavra de Deus muda toda a circunstância da nossa vida. Basta uma palavra. Deixa Deus trazer as palavras, né? Deixa o Senhor lançar palavras. Então, chama a existência através da sua fé. Creia, confie, e o Senhor vai lançar palavras ao seu favor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fortifique a sua fé, fortaleça o seu coração, responda as suas petições, né? E faça um grande reboliço na sua vida, em nome de Jesus. Amém.